Gente, recebi a mensagem aqui do Paulo e ele é seguidor aqui do canal. Espero que sim, seja, né? Porque ele mandou uma pergunta aqui num vídeo, inclusive, que eu estou cortando, né? O cabelo e a barba de um alemão na Alemanha e, no caso, é uma família que eu, obviamente, já frequento a casa deles. Eles falam somente alemão, no mali-mali inglês. E só tenho gratidão. Eu tenho a oportunidade de cuidar deles também. E eu tenho essa experiência porque eles gostam muito do meu trabalho na Alemanha e já participo, assim, de cuidados com várias pessoas lá, porque eles admiram muito o meu trabalho. E já começa aí a sua resposta, Paulo. Já vou aqui a pergunta. Felipe, quanto, em média, consegue ganhar um barbeiro na Alemanha? Tá? Ele fez essa pergunta. E eu coloquei aqui 3 comparações pra gente conseguir analisar e eu dar o meu pitaco, a minha opinião com as minhas vivências reais, tá bom? Lembrando que aqui no canal tem a playlist que vai falar também um pouquinho mais em detalhes, né? Não só com perguntas e respostas, mas também tem a playlist de barbeiro e a playlist da Alemanha. Acho que são 2 ou 3 playlists da Alemanha que eu mostro os trabalhos, né? Na linha de barbearia, né? Na playlist masculina, tá escrito assim, masculino. E tem um também chamado, a playlist curso de barbeiro, tem também. E tem a Alemanha e tem outra que é a Áustria, que eu faço as viagens, né? Meu dia a dia na Alemanha, tipo um reality. Onde eu vou gravando, gente. E tá muito legal, viu? Eu adoro. Bom, a primeira comparação é a seguinte, o salário, obviamente, na Alemanha, tá? Aqui eu coloquei justamente pensando na área da beleza, tá? De uma forma geral. Em específico também voltado bastante para a barbearia. Mas foi um valor médio, como assim você perguntou, Paulo. O bruto seria o seguinte, tá? 1.700 euros a 2.137 euros por mês, tá? Seria em média aí 12 euros por hora. A gente tem a mania de calcular a hora quando a gente tá fora do Brasil para trabalhar. Mas aqui no Brasil a gente também tem as nossas horas. Esse daí é um pulo do gato, fica até o final que eu vou explicar o porquê. Isso é muito importante. O líquido, lembrando que a gente acabou de falar do bruto, seria 1.500 a 1.600 euros após os impostos, seria assim. Dependendo dos seus descontos, as leis lá mudam muito, os descontos são outros, vou detalhar também. Sem gorjeta, tá? E aí o salário é somente esse mesmo, porque normalmente eles cobram diferente a gorjeta. É como se fosse a caixinha daqui, só que lembrando que a gorjeta lá, ó, você ganha mesmo. É muito comum lá, as pessoas... É quase impossível você não ganhar gorjeta, e quando não ganha, eles dão alguma outra oportunidade de ganho, é diferente, tá? Mas eu posso falar também sobre isso. Com gorjeta, seria em média que as pessoas ganham mais 200 a 400 euros por mês, tá? A média de ganho. Depende mesmo da sua clientela, isso eu coloquei bem em destaque, porque vai depender muito da sua clientela. Se você trabalha com público jovem, aqui como no Brasil, acaba não dando tanto, mais velho dá um pouco mais, e dependendo da cidade muda muito também. Vou detalhar esse momento do salário com tudo isso. O bruto e o líquido, lá é diferente, gente. Por quê? Na minha opinião. Quando você chega lá, primeiro que você é estrangeiro. Tem um bom e um mau lado, sempre. Estrangeiro, obviamente, não vai falar muito bem a língua, não vai conseguir vender tão espontaneamente, mas ele vai entender o que o cliente quer, vai ali se jogar, mas tem um outro lado bem bacana. Você vai se destacar muito. Você vai levar uma comunidade, não só de brasileiros, mas dos latinos também próximos de você. E detalhe, os europeus gostam muito dos brasileiros, tá? Principalmente da área da beleza. Então os clientes, eles já valorizam você por ser um cabeleireiro, um barbeiro, o que seja, né? E obviamente quem tá atendendo o público, eles valorizam ainda mais, porque a gente tem um certo calor, parece que não, mas sim, chama atenção. Mas tem um lado aí que eu quero deixar essa dica pra vocês. Olha que é importante. Não dá pra você chegar lá achando que você pode abraçar todo mundo, porque eles não estão acostumados. O toque na cabeça, o toque de pegar na mão é diferente. Aí eu vou detalhar mais um pouco. Quando você chegar no salão, você vai observar que as pessoas estão fazendo várias atividades. Limpando alguma coisa, arrumando as toalhas. Por quê? Não tem muito serviço barato. Aquele lá, sabe assim, o assistente, a recepcionista, a maioria dos lugares não existe isso. Então, por exemplo, até no restaurante, o garçom, ele mesmo anda com vários tipos de acessórios no corpo. Porque ali ele já fecha a sua comanda, ali ele abre, ali ele manda só um resíduo mesmo de recepção para onde tem realmente o caixa, que vai te finalizar a comanda. Mas no cabeleireiro não é diferente. Você vai ter que aprender a servir um bom café, mas não é assim, um café feito só na máquina, sabe assim, clica. Não. Lá as pessoas sabem o que é bom. Então, tem muitas marcas que patrocinam salões, marcas de grande nome, e ali você fala, nossa, que chique, ok, mas você tem essa paciência de aprender, de fornecer um ótimo café feito praticamente como um barista, né? Como que você vai executar a sua atividade além do trabalho de cabelo e barba, de sobrancelha, que seja, beleza? Porque você vai ter que limpar um banheiro, você vai ter que lavar as toalhas, você vai ter que colocar as toalhas no lugar, você vai varrer o chão pro seu amigo. Tudo isso é pesado para quem não tem experiência, quem não gosta de ser abraçado, entre aspas, pelo outro, com ajuda, tem isso também. Vice-versa, também você tem que ajudar. E outro detalhe que aconteceu comigo, tá?
Eu cheguei lá achando que podia ajudar todo mundo, que era costume meu. Daqui. O bom é que aqui eu sempre trabalhei a maioria do tempo sozinho, tá? Eu não gosto muito de lidar com equipes grandes, já tive e procuro não ter, porque eu gosto de fornecer esse serviço mais exclusivo para os meus clientes e amigos, né? Que procuram o meu trabalho aí como gerente. O que acontece? Logo na primeira vez que eu fui tentar ajudar uma cabeleireira a limpar o chão, varrer o chão. Ela não gostou, eu me senti muito mal. Você vai achar que ela vai se sentir mal? Não, você se sente mal. Ela só me deu uma só. Ela falou, por que você tá fazendo isso? Aí eu falei, olha, eu tô querendo te ajudar. Ela falou assim, não, quem faz essas coisas sou eu. Não é que o alemão, principalmente, eles não têm muito no trabalho, tá? De achar que você vai sofrer depois, não. Ele pode até achar, passar na cabeça dele. Mas é comum, não é que eles são ruins, tá, gente? Porque tem um calor do brasileiro, do latino, que é exagerado até, de querer abraçar e não é necessário. E tem a questão de que eles nasceram com essa convivência, desde os 7 anos passando por prova, de saber que ginásio que eles vão executar. Aí chega aos 12, eles têm que fazer outra prova como se fosse o Enem. Ali com 16 ele já tem que praticamente ter a vida pronta, né, pra saber onde que vai trabalhar, porque não tem oportunidade de você ficar esperando lá, é ralação. Enquanto eles estão esperando ali um tempo que o trabalho tá começando, ou trabalha, sei lá, tal período de horário, em tal dia, eles estão procurando um outro trabalho. Quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro, tá no mesmo patamar. Então, você vai querer ajudar alguém, isso muda muito. Por que eu tô falando isso? Isso muda muito a relação do seu salário. O como você vai interpretar, porque aqui no Brasil, a gente tem essas questões de contratações, e tem também a oportunidade, entre aspas, tá? Entre aspas, para alguns, outros não, né? De vincular um trabalho ou outro que não é regular, mas lá na Alemanha não funciona assim, né? Não só para eles, mas para o estrangeiro, piorou. Então você tem que tratar o seu cliente naquele horário, naquele momento, com a abertura do salão. O cliente chegou atrasado. É muito raro os clientes reclamarem de atraso. Aí tá uma qualidade de vida que eu procurava. E procuro. Porque eu não gosto de atender clientes que chegam muito cedo. É uma característica minha. Gosto de clientes que chegam até em média aí 15 minutos de atraso, não tem problema. Por quê? Porque eu não gosto de me sentir pressionado. Nunca gostei. Sempre trabalhei com pessoas que me pressionam muito e sempre odiei. Nunca gostei. Mas é algo que eu tenho que trabalhar. Lá, não. As pessoas aí tem um porém do como você vai ganhar ou não aqui no Brasil ou lá, tá? Presta atenção. Lá, as pessoas vão tirar um tempo, pelo menos meio período do dia, pra ir ao salão cortar o cabelo. Quem são essas pessoas? O homem, a criança, a mulher. Todos. A família vai junto? Eu não via muitas famílias chegando juntos. Eu via o marido indo primeiro, a mulher indo no outro momento, porque as pessoas se ocupam muito na Alemanha. Eu digo, assim, posso arriscar que na Europa. As pessoas acham que na vida na Europa é fácil, até pra quem nasceu. Às vezes não é tão assim, não, tá? Eu já vi na rua a mãe mandando pra fora de casa um próprio alemão. Vai pra fora, você vai trabalhar, eu não quero você aqui dentro da minha casa. E não era porque ela tava expulsando, não, tinha a polícia do lado. Era a idade dele, ó, vambora, segue a sua vida. Não é usar coisas ruins aqui perto de casa, não. Segue a sua vida, já tá acontecendo. Eu via isso várias vezes. Me chocou um dia que eu tava assim de manhã, pela manhã, indo buscar os meus pães. E eram pessoas que tinham, tá, gente? Ela tava mandando embora, eu fiquei passado. Falei, gente, assim, sem vergonha. E as pessoas não estão nem aí, ó. Então, assim, quando o cliente chegar ao salão, ele vai estar dedicado a ser atendido por você. Ok, mas que horas? Ele pode atrasar. Eles vão chegar até, obviamente, eles vão saber que você tá ocupado. Eles vão se servir, muitas das vezes. Normalmente, quem já chega ali já sabe qual que é o ritual do salão. Vai se acomodando, não fica muito no seu ouvido. Ah, chegou a hora dele? Vamos lá. Obviamente, não vai querer atrasar todos. Porque tem um detalhe, o salão fecha no horário. Mas fechou às 18 horas e os cabeleireiros ainda estão lá. Eles estão fumando cigarro, eles estão bebendo um café, eles estão reorganizando pro dia de amanhã. Mas assim, terminou todo esse ritual, as pessoas vão embora. Como assim, Felipe? Eles não vão ficar lá fofocando, falando. Porque além de ser cansativo, eles não interpretam. É aí que eu quero dizer também sobre o cliente sobre isso. Eles não interpretam que a vida deles é resumido a isso, gente. Isso muda muito. Um detalhe importante, voltando a dizer sobre o cliente. Por isso, é importante você entender que o cliente não vai priorizar o salão. Lembra que eu falei que ele vai chegar, ele vai ficar ali meia hora, 1 hora, esperando, entre aspas, tira metade do dia? Tá bom, ele se dedicou a esse tempo. Você acha que ele vai voltar todo mês? Eles não voltam. Eles voltam com cabelo gigante, coisa é pra trabalhar mesmo. Eles voltam pra fazer a mudança. Ah, não, mas eu só vou cortar as pontas. Eu não via muito, principalmente homem. Mulher bastante, mulher cabelo muito curto, raspado. É raro você ver aquela alemã com cabelão, adolescente, um ou outra, inclusive, mas até criança com cabelos curtos, eles não têm esse apego. Eles se preocupam muito assim, ó, quero mudar, eu quero que dure. Então esse perfil conservador, tomem cuidado. Você vai ter que entender sobre design. Os homens fazem sobrancelha, pra quem é barbeiro, ó, toma cuidado. Eu cheguei lá, passei vergonha. Primeiro cliente, ele fez assim, ó, eu até brinco, né? Ele fez assim, ó, terminei o corte, ele falava alemão, eu tava falando só inglês mesmo, daquele jeito. Ele fez assim, ó. E ficou. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí uma cabeleireira olhou pra minha cara e falou, faz a sobrancelha dele. Eu falei, eu não faço sobrancelha.
Até então não tinha o curso, foi por isso que eu me interessei em fazer o curso de sobrancelha. Só que eu acredito que a gente sempre vai fazer bem uma coisa ou outra, não tudo, né? Então, eu procurei estudar isso, porque todos eles, gente, não era porque era, é barbado, é masculino, é feminino, não. Eram todos, a maioria. E não era um salão de bairro. E mesmo no salão de bairro, eles são extremamente vaidosos, né? Normalmente são os árabes que trabalham. Tem muito árabe na barbearia lá, tá? E assim, a concorrência é até desleal. Porque imagina um árabe fazendo barba. A cultura deles, o homem já nasce fazendo a barba. Eles estão vendo o avô, o pai. Tem uma cultura, né, até tradicional, onde, eu vou resumir aqui, a mãe tem ali, obviamente, com o pai uma casa, tem um filho, sobe ali mais uma casa em cima da outra, e ali o banheiro do lado de fora da casa tem o banheiro, e ao lado você pode observar que tem uma pia, ali eles fazem a barba. Pesquisa isso na internet. Por isso que eu vou te falar que quando eles chegam nesses países europeus, além da vontade deles ficarem, eles conseguem ficar, o serviço deles é excelente, mas não chega ao, na minha opinião, tá? Não chega aos pés dos brasileiros, não. Brasileiros, a gente consegue ter um senso de cuidado diferente. Vai por mim. Então, o que eu quero dizer? O seu salário não vai ser o mesmo, ou pode ser até pior que do Brasil. Se você não tem toda essa qualificação, todo esse senso, toda essa sensibilidade, a oportunidade de experimentar, se você não vai só para arriscar, não faça isso. É uma outra cultura. Uma coisa que ressignificou na minha cabeça, com certeza, é o significado do diferente. Sabe a palavra diferente? É isso. Muda muito. As pessoas estão ali em busca de uma qualidade de vida. A família tradicional alemã, a família tradicional europeia, eles estão em busca de comprar um motorhome para viajar no final de semana. Eles estão em busca de estar com a família, eles estão em busca de curtir a vida, porque eles estão dedicados ao trabalho, eles estão dedicados ao trabalho. Ali eles são realmente frios, porque eles estão focados, não é o frio com o outro, é consequência do outro, ele tem que respeitar o espaço do outro. O brasileiro chega lá e fala, ele é frio comigo, respondeu super mal. E aí? Você não tá ali para executar o seu, ele tá ali para executar o dele. Dali para fora, ele não tem vínculo nenhum com a sua vida. Você pode fazer, beijar, fazer o que você quiser fazer. É consequência sua. Ao mesmo tempo, quando eles saem dali, cada um vai fazer sua qualidade de vida. E é por isso que os valores de pagamento mudam. O como você recebe a cada 15 dias um cliente masculino, ou a cada um mês, lá vai expandir. Os seus custos não vão mudar, como no Brasil, como no mundo. Então você vai ter ali, em média, de pagamento para o governo, de 30% no mínimo para mais. Não é nem média, no mínimo para mais. Custos. Contudo, Felipe, eu sou estrangeiro, então é para mais. Mas e o alemão? É 30%. Eles pagam muito caro. Os impostos são muito altos. Muitas pessoas vão para a Alemanha e depois vão para um outro país. Porque eles já sabem, né, ali por cima, pelos cálculos, que não nascendo no país é muito difícil se aposentar. Até mesmo os próprios alemães se aposentam numa qualidade de vida extremamente baixa. Tem vários documentários que falam sobre isso. Então, não vou falar só da Alemanha, mas acredito que a maioria dos países, principalmente da Europa, não sei dos Estados Unidos, mas é desse tipo de trabalho, gente. Mas você acha que vale a pena arriscar? Com certeza. Acredito muito nisso. Mas eu acredito que até certa idade, tá? Porque senão acaba sendo muito arriscado. E idade vai depender de você. Aí você vai ter que estudar, saber como que faz para aprender a língua, que é um dos principais veículos para ganho. Você tem que falar a língua na Europa, não é só na Alemanha, não. Você tem que falar a língua do lugar. Não tem jeito. Tô falando só inglês. Não, eu vou falar não. Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu posso fazer vários vídeos extensos a cada desses detalhes, porque eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse tema. Mas aqui eu vou falar mais sobre a segunda, olha, eu só tô na segunda parte da comparação. Tem muita coisa, tá? O que você não deve fazer antes, tá, de pensar na segunda parte. O que é errado, né, em média aí, como eu tô falando sobre salário. No barbeiro do Brasil, tá, ganha em média aí de 5 a 8 mil por mês. A média, tá? Na Alemanha, é um superior. É o equivalente a 10.200, equivalente hoje em dia, em reais, tá? Em 2026. Mas demora, tá? Demora pra você chegar nesse valor aqui. 1.700 euros, você vai conseguir? Vai. Mas você tem que estudar muito. Não é só uma faculdade, não. É muita coisa. É influência e tudo mais. Precificação. Um detalhe, influência. Olha, então eu vou colocar vários detalhes pra vocês. Questão de influência, de se ligar muito à internet, né? Os alemães não têm perfil na internet. É muito raro. Mas eu tô com um monte de seguidor aqui, vou arrasar. Lá você não vai ter, não. Lá eles não tiram foto do rosto, principalmente de criança. Eles mal têm a rede social. Quando eles têm, é fake. E quando é fake, é pra observar e depois não vai curtir suas coisas. São poucos os influenciadores, porque quando se tem, ainda não chega a milhões, não, como tem aqui no Brasil. Ah, que é banalidade, é milhões de seguidores. Não, é uma coisa inteligente. Até o humor lá é pra não te seguir, e eles não vão ficar te curtindo as coisas, não. Mas dá pra mudar? É questão cultural, envolve várias outras coisas, política, é outra situação, tá? Na Europa. Segundo, a questão da precificação, tá? A gente falou sobre o salário na Alemanha, agora a gente vai falar sobre a precificação. Corte na Alemanha, a média de preço, tá? De 25 euros a 50 euros. E vai dar em média de 150.